Fala galera, fala trader, bom dia, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Salim Salomão. A missão do Salim, galera, qual que é? É fazer com que você aprenda a fazer a análise gráfica que você precisa para executar todos os seus trades. Nosso canal ele é especializado em análise gráfica, análise técnica, análise de candles, price action, análise de indicadores, que não deixa de ser análise técnica, e também de figuras gráficas, que não deixa de ser análise gráfica, ok? Não é redundância quando eu falo isso, ou para alguns possa ser, a gente quando fala é para realmente esmiuçar os detalhes, tá ok? Então vamos lá. Como é que foi aqui? A sexta-feira, deixa eu começar, tem um bem TV cantando aqui, né galera? Faz parte. A gente tinha aqui, ó, esse foi o candle de quinta e esse o candle de sexta. Então nós tínhamos aqui a análise, que era o seguinte: o mercado ele poderia vir trabalhar nessa amplitude do amarelo, da caixinha amarela, ou nessa amplitude da caixinha amarela, a menos que ele fizesse um movimento muito fora do normal dos últimos dias. E realmente ele respeitou o movimento que ele vinha fazendo aí nos últimos dias, né? Pelo menos nas duas últimas semanas ele vem mais ou menos nesse padrão aí de movimento. E deixa eu tirar a caixinha verde aqui para a gente analisar o que nós tínhamos. E o que a gente percebe aqui, ó? Ficou mais fácil tirando a caixinha verde, né? Nós tínhamos aqui, ó, o 50%, deixa eu botar exatamente aqui no ponto, o 50% dessa amplitude e o 50% dessa amplitude. Então assim, o mercado, ele abriu nessa região, ele abre nessa região aqui, num gap de baixa, né, próximo à abertura do dia anterior, próxima abertura da quinta-feira. Ele trabalha um pouco embaixo. Vamos ver aqui 15 minutos para a gente não tá falando bobagem, né? Porque a gente só sabe esmiuçando o candle, né? Se a gente não olha por dentro do corpo do candle, a gente vai ficar supondo os movimentos, ok? Então assim, vamos lá. Mercado de quinta-feira, de sexta-feira aqui, galera, ó. Mercado de sexta-feira. Então ele abre nessa região. Você vê que ele deve ter trabalhado para cima, para baixo, mas ele fez um movimento maior, de acordo com o candle de 15 minutos, veio até as médias de 200 períodos, 611, 377 e volta a subir. E ficou fazendo esse range aqui, ó, ao longo do dia, né? Ficou fazendo esse range aqui, ok? O que nós temos aqui de interessante para poder realmente analisar? É entender que primeiro ele abre em gap, no gap de baixa, né? 45 minutos depois ele vem fechar o gap. O mercado fechou nessa região aqui, ó, na quinta-feira. Então ele fecha o gap de acordo com o ponto exato do fechamento da quinta-feira, 45 minutos depois. Então ele abriu, ele testou regiões abaixo, deixou esse candle aqui pra gente de gatilho e o mercado veio aqui para cima, ok? Pagando 100% do candle, mas demorou, não foi rápido, ele sobe, desce, né? O mercado vem, o mercado anda em onda, a gente sabe, né? E o mercado tá, ó, olha o range que o mercado tá trabalhando aqui para trás. Então o mercado ele não fez nada demais, nada absurdo. Tudo que o mercado fez, até aqui pelo menos, ele estava justamente dentro do que ele estava fazendo nos últimos dias. Outra coisa, a gente avaliou que o mercado poderia trabalhar, né, aqui dentro desse range. O mercado poderia trabalhar dentro desse range aqui. Nós dividimos os períodos aqui com as médias, com a região de 50% da amplitude, né, a gente passou a ter 4 regiões de atuação. Então, o mercado, ele abriu, ele veio aqui, ó, pelo diário, ele veio na média de 200, então ó, ele tem uma média de 200 confluenciando com a média de 200 do 15 minutos. Isso tudo é força gráfica. Então o mercado vem, ó, toca nessa região e sobe. E ele trabalhou, basicamente, aqui dentro desse range. Se a gente avaliar, ele trabalhou dentro desse range, ó, dos 2 últimos dias, né? Da quarta-feira, da quinta-feira. Nesse movimento aqui, que foi da segunda-feira, o mercado ele até trabalhou um pouco mais, né? Ele vem aqui de baixo, sobe, vai para cima da média de 200, toca lá no Hamas, próximo aqui, ó, acima da região de 377, e depois cai, né? Dentro do range, cai, negando o movimento, vem até a média de 200 períodos na quarta-feira. Na quinta-feira, ele fica nesse vai, não vai, dentro do range, trabalhando. Na sexta-feira, ele fez a mesma coisa, ok? Então, assim, nada absurdo. Por isso que é interessante nunca ficar esperando rompimentos dessas regiões, nunca ficar esperando, nunca ficar apostando em movimento. Rompeu,
e aí eu vou entrar comprado e ficar até o final do dia. Aí você se arrebenta, né? Por isso que tem que analisar que tipo de movimento o mercado está fazendo, se ele tem um range, se ele está voltando para dentro do range, para poder tomar as devidas precauções dentro do trade. Exemplo, ó galera, exemplo do que eu estou falando para vocês aqui. Esse pavio, vou ampliar um pouco mais aqui, ó. Exemplo, o mercado vem, deixou aqui o gatilho e paga o gatilho nesse rompimento. Ele paga no rompimento, né? Mas ele só paga, tá vendo? Ele pagou, deu alvo do gatilho, fez um candle. Imagina que esse candle aqui estava gigante de alta, parecido com esse outro aqui, ó, que veio um pouco para baixo e deu continuidade. Então, imagine vocês que algumas pessoas podem ter entrado comprado, acreditando que esse rompimento poderia dar continuidade e o mercado ir e buscar alvos mais acima. Exemplo, esse alvo do 50% aqui da amplitude do fechamento do dia anterior que nós marcamos, tá? Então, é preciso utilizar a amplitude com todo critério e com todo cuidado. Aí você vai falar assim, Salim, então a análise errou. Por quê? Porque ele trabalhou aqui sim, dentro da região, mas ele não veio nem para o 50% de baixa e nem foi lá para o 50% da alta lá de cima. Você pode pensar dessa forma. Você pode falar assim, nossa, Salim, acho que ficou um negócio meio esquisito. Aí eu venho para cá e trago. Eu vou até fazer aqui, ó. Esse cara aqui a gente sabe que é uma amplitude inteira. Mas eu vou pegar ele e colocar ele do tamanho de 50% do movimento, tá? Porque a gente tem falado isso aqui, né, galera? O mercado não está indo muito forte. Então, trabalhem buscando 50% do movimento. Se vocês olharem no vídeo da quinta-feira, vocês vão verificar que eu comentei exatamente, fiz um comentário sobre isso. Então, vamos lá. Onde o mercado abriu? Olha onde o mercado abriu. Vamos lá para 15 minutos, para a gente identificar o ponto exato da abertura do mercado. O mercado abre aqui nesse ponto e sobe. Galera, de acordo com a abertura do mercado, se você sabe que a gente tem uma ferramenta, né, que é essa ferramenta aqui, a amplitude do Salim. Se a amplitude do Salim está dizendo para você que você pode trabalhar 33 pontos a partir da abertura, de acordo com o movimento que o mercado está te apresentando, nós atingimos o alvo, nós atingimos a meta. Nós tínhamos como usar a ferramenta, que é uma ferramenta simples, não tem nada de complicado aqui, e você poderia ter entrado na abertura do mercado e feito, sim, os seus scalps. Primeiro, buscando essa região, depois buscando essa região. Por que eu buscaria essa região? Porque é o fechamento do dia anterior, é onde o mercado vai lá fechar o gap, onde ele foi, né, fechar o gap. É certeza que ele vai lá? Não, mas a gente vai acompanhando o quê? Que movimento o mercado está entregando para a gente. Que história o mercado já contou para a gente e que a gente vai trabalhar e fazer os trades de acordo com essa história. Então o mercado abriu. A partir do momento que o mercado toca em regiões importantes, imagine que algumas pessoas entraram aqui nessa região e colocaram venda, acreditando que ele poderia vir buscar o fundo, esse fundo aqui, ó, que foi desenhado na quarta-feira. Né? Esse aqui é o movimento de quinta-feira, dos 15 minutos. O movimento de sexta, o movimento de quarta-feira, dos 15 minutos, está aqui atrás. Está aqui atrás. Então, mas veja, o mercado ele conta uma história para a gente vai interpretando, né? A continuidade, a repetição, ou o que eu costumo dizer, probabilidade. O mercado já tinha vindo aqui, já subiu. Aí andou em range. Ó. Na quinta-feira, ó, o mercado desce aqui nesse movimento que deve ter arrebentado muita gente aqui, ó. Arrebentado muita gente. Tá, até falo para você, se eu tô aqui nesse mercado, dependendo se eu tô pesado aqui, eu tinha caído aqui nesse candle também. Eu ia ter que stopar e aceitar a minha perda do dia. Porque esse candle aqui das 15h30, né, deixa eu ver se foi exatamente 15h30 ou 15h15. 15h30, né? Esse candle das 15h30 aqui, ó, da quinta-feira arrebentou muita gente. O mercado vem trabalhando, olha o tamanho desse candle e olha o tamanho dos candles anteriores, ó. Olha o tamanho. O maior candle anterior antes dele aqui para trás, aqui, esse aqui, ó. Esse candle ele é praticamente o dobro. Esse candle aqui, ó, é praticamente o dobro daquele candle lá. Então, assim, às vezes você não espera. O mercado ele vai te induzindo a criar viés de tamanho de candle. Você não pode ter viés nem de direção e nem viés de volatilidade ou de volume, né? Que é isso se
se materializa no candle, né? A gente está tendo um viés aqui, ó, não tem volume, não tem movimento, não tem play, ó, candle negativo. Aí chega às 3h30 da tarde e o mercado dá uma arrebenta para baixo. Ainda mais para quem tinha alvos aqui de gatilho aqui atrás, esperando para vir, para fazer, como é que se diz? Para usar aqui como uma zona, porque esse aqui, se a gente marcar, ele era uma zona de ataque aqui atrás, ó, uma zona de ataque para os compradores. Mas o mercado veio violentamente. Se você está leve, beleza, você vem leve, você sabe que tem uma outra zona aqui que é o contra-ataque, para a gente fazer o contra-ataque. E aqui, quem veio leve, pôde chegar aqui na região de contra-ataque, fazer suas operações e sair muito bem vencedor, porque o mercado depois retorna, vem e faz, né, máximas posteriores. Ok? Então, veja as duas realidades que a gente pode enxergar aqui do mercado de quinta-feira, tá? Então, voltando aqui para o que a gente estava falando, o mercado abriu, ele veio tocar, marcado ontem, abriu aqui, veio tocar essa região, que é uma região de range em cima de médias fortes. Em cima de médias fortes. Gente, isso aqui é leitura gráfica e técnica. É a junção das duas leituras. Aqui a gente tem a junção da leitura gráfica, porque nós temos os candles desenhando aqui para trás o que o histórico passado, e nós temos aqui, ó, as regiões de média nos dando indicadores técnicos. A gente tem o Doshan aqui, ó, o Doshan veio aqui, ele não surgiu do nada, ele já veio de cá, o Doshan começou a ser formado aqui, ó, essa parte reta do Doshan foi formada aqui atrás, ó. Quando o preço chegou aqui, ele já estava lá, ele não foi criado aqui quando o preço chegou aqui, ele já estava sendo desenhado, já estava vindo. Mais um indicativo de que o mercado poderia bater aqui e voltar. Mais um indicativo que é uma região de briga e de ataque, né? Para os compradores, para quem tivesse comprado aí na região, tá? E aí o mercado vem, deixa esse candle para a gente e posteriormente ele sobe, fecha o gap, né? Fecha o gap de encerramento do dia anterior, de fechamento do dia anterior. Depois o mercado volta a cair, buscando aqui provavelmente 61%, entre 50% e 61%. 61%, né? Aqui foi acima de 50% desse pedaço, nessa descida. E o mercado depois retorna, faz um movimento de perna 1, 2, 3, toca nesse Dushan aqui de trás, ó, toca no Dushan de trás. Gente, perceba, olha como o Dushan é interessante. Esse candle gigante vem aqui e toca no Dushan. Mercado desceu. Respeitou o Dushan aqui, ó, como uma linha de retorno, uma zona de retorno. Uma zona de ataque para os vendedores aqui, ó, ok? Depois o mercado vem, sobe violentamente, chega nessa extremidade do Doshan, na extremidade do dia anterior aqui, depois desce e vem novamente trabalhar na zona de briga, próximo à zona de abertura. Então a gente teve no diário um candle quase neutro, por muito pouco o candle não foi neutro, né? Já falei aqui, podem puxar nos vídeos aí para trás, que eu comento sobre isso. Que às vezes o mercado sobe, desce, termina neutro. E às vezes você sai desse ponto, sai daqui do ponto, do início, comprado. Né? Quem trabalha um position, né? Aí o cara, não, vou esperar o mercado vir aqui, ó, romper essas máximas, vou botar o alvo aqui em cima. Vou botar o alvo aqui, ó, aqui no 50% aqui da amplitude do salim. Aí o que acontece? O mercado chega próximo, começa a recuar, você não tira o trade. Começa a recuar, você não encerra o teu trade. Começa a recuar, não encerra, aí você termina aqui no 0 a 0 ou às vezes até no negativo. E aí você não entende, não, mas eu já fiquei positivo R$1.000, R$2.000, como é que eu estou negativo R$100? Não concordo com isso. Né? Aí começa a virar a mão. Aí não, então se o mercado me entregou isso tudo aqui, vai ser venda, vai terminar com venda no final do dia. O mercado rompe, vem um pouco para venda, depois volta. Aí você perde 2 vezes, paga mais contrato. Enfim, então tem que ter muito cuidado com esse tipo de movimento. Mas, voltando aqui para fechar aqui a análise da sexta-feira, de como o mercado, né, se comportou na sexta-feira, de acordo com a análise gráfica e técnica aqui do Salim, a gente já identificou que o mercado abriu. Da abertura do mercado, veja que a nossa região está praticamente aqui, ó. Da abertura do mercado, a nossa região está praticamente no 50% da Fibonacci, está praticamente no 50% da Fibo, ó. Deu um cabelinho para cima aqui, ó. Um cabelinho para cima a partir da abertura. Se bem, ele tá até fora aqui da abertura. Peraí. Eu tô até um pouco abaixo. Tem que ser aqui. Aqui é o certo. E aqui é o ponto exato. Pronto. Então vamos lá. De acordo
de acordo com a abertura, no que o mercado começou a entregar movimentos para cima, aqui onde o mercado começou a entregar, no rompimento do gatilho, no rompimento desse cara de 15, veja aqui que nós tivemos um rompimento de 30 minutos, porque eu tenho 15 mais 15, 30, e o mercado veio forte. E nesse candle, ele entrega aqui 50% do 50%. E ele entrega o alvo de fechamento de gap, ok? Vamos lá. Aí você fala, Salim, eu tenho que observar 50% do 50%? Sim, sempre. Se você tem um alvo, qualquer alvo que você tenha, pequeno ou grande, o seu alvo, de onde você partiu até ele, você tem 100%, de acordo com a tua métrica, né? Ah, eu quero 3 pontos. Onde é a metade de 3 pontos? 1,5 ponto. Então, é importante avaliar se o mercado foi lá, já chegou lá. É importante avaliar se ele parou ali, começou a oscilar e aí de repente é interessante eu fechar minha operação. Tudo isso é importante. E só que são coisas que você vai aprendendo com o tempo, com o feeling, porque são times muito rápidos. E quem não tem muita experiência no mercado não vai pegar isso com muita facilidade. Ok? Mas esqueçam nesse momento a ideia do time curto. Vamos para um time mais longo. Então a gente está falando aqui, ó, de um movimento de 33 pontos. Eu acho que fica até mais fácil você entender. Se eu estou falando de um movimento de 33 pontos e o mercado já está me entregando aqui, ou está indo para a primeira probabilidade, né? Eu não estou nem contando o que eu tenho aqui para trás para analisar, que principalmente o fechamento do gap. Não estou nem contando isso, estou contando só pela probabilidade dele romper o gatilho, ou romper o candle de 30 minutos, porque eu tenho 15 mais 15, 30, e aí de repente ele me entregar o gatilho. Só que ele me entregar o gatilho, a gente já percebeu, olha onde vem o gatilho, ó, o gatilho vem aqui. Só o gatilho tem 18 pontos, mas eu sou scalper, ok? Mesmo que eu trabalhe em position, será que não é interessante chegar aqui onde ele está fechando o gap e pegar 8 pontos? Será que não é interessante pegar a metade dessa Fibonacci? E o mercado me entregou a Fibonacci aqui, 9 pontos. Se eu tenho 9 pontos com 10 contratos, é R$900, gente. Numa porrada aqui. Aí você fala assim, sim, R$900, mas se eu estopo, eu estoparia lá embaixo. Aqui já dá 1.200. Se eu estopar no final do gatilho, já me daria 21 pontos. Já me daria aqui com 10 contratos, R$2.100. Sim, verdade. Verdade. Mas a gente trabalha com a probabilidade e com a administração de risco. Então, se aqui eu perco R$1.200, eu tenho que saber o seguinte, eu tenho bala na agulha? Se eu perder R$1.200, o que vai afetar no meu saldo, na corretora? É 10% do meu saldo? Até 10% eu posso trabalhar de boa? É 5% do meu saldo? Não. 5% do meu saldo não. 10% do meu saldo é R$120, porque eu tenho pouco dinheiro na corretora. Exemplo, ok? Ah, então só posso perder 120. Então eu tenho que entrar com uma cautela maior. De repente, colocando aqui, eu vou usar o corpo. Já que esse momento aqui de fechamento, esse meu gatilho está bem neutro, eu posso até usar o corpo. 50% do meu gatilho, eu vou medir onde dá, ou usar aqui abaixo do corpo eu saio. Abaixo do corpo eu saio. Abaixo, no meio do corpo, é meio complicado, porque geralmente o mercado ele vem buscar no meio do corpo aqui uma região para fazer uma correção e retornar ao movimento. Tá? Então não aconselho. Não aconselho. Mas é claro que eu estou olhando aqui a análise de 15 minutos. Vamos dizer que você foi lá para 5 minutos e graficamente você encontra ali regiões interessantes para poder colocar o seu stop também. Tá? Mas aqui não é que é o mais correto, né? Se eu não consigo vir até aqui, eu tenho que vir pelo menos até aqui. Esperar que o trade venha até aqui. E se estopar, paciência, né? Se eu estou trabalhando dentro de um limite, eu tenho que ter paciência e aguardar. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando você faz o correto, na maioria das vezes o trade vai a seu favor. Então, se você já sabe disso, já sabe fazer a leitura gráfica, já entende a probabilidade do movimento dos candles, fica mais fácil de você assumir um risco. Ah, mas o risco está muito grande. Não entra. Se o risco está grande, não entra. A cautela é uma das nossas maiores armas aqui dentro do trade, tá ok? Mas voltando aqui, ó, o mercado rompeu e ele entregou o alvo, um alvo aqui de 7, 8 pontos, ou se fosse ali no próprio 50% do movimento projetado, né? O movimento projetado porque a gente trabalhou ali com a amplitude móvel do Salim. E aí você teria pego aqui, ó, 9 pontos. Com um contrato, R$90. Né? Com 10 contratos, R$900. Ok, galera? Então,
O mercado veio, fez esse movimento, retornou. Veio buscar onde aqui? Região de abertura, novamente acima da média. E aí o mercado vai, no rompimento desse gatilho, desse candle, repete o que? O que ele fez ontem, só que com um candle de força um pouco maior, fechando um pouco mais acima. Fechando um pouco mais acima. Recua, né, vem no nosso 50% do movimento projetado, e depois rompe de novo e vai lá e dá o alvo do nosso movimento, da nossa amplitude móvel. Da nossa amplitude móvel do dia. Então, galera, o método, ele é matemático. Você precisa ajustar a fórmula matemática para o ponto de abertura. E outra coisa, se eu fizer uma marcação da mínima, se eu fizer uma marcação da mínima, onde que ele foi e ele retornou o movimento, que eu acho, inclusive, dica que eu dou para vocês, façam primeiro a marcação da mínima, depois façam a marcação Ctrl C, Ctrl V da zona de abertura. Ó, abertura aqui, mínima aqui. E aí se você marcar e você vai passar a ter como alvo duas regiões. Vejam que o mercado entrega para a gente a primeira região aqui, depois ele desce, vem na primeira região, sobe e entrega a segunda região. E tudo isso aconteceu depois que a primeira região foi atingida. Atingiu a primeira região, 15 minutos. Com 30 minutos você atinge novamente a outra região. Então o nosso método, ele te entrega alvos todos os dias. Nosso método vai te entregar alvos todos os dias. Como você vai fazer o teu operacional, como que você vai adequar isso ao teu operacional, eu não quero que você simplesmente copie o operacional do Salim. Se você copiar o operacional do Salim, você vai ser vencedor como eu sou. Tenho certeza disso. Você fazer exatamente como eu faço. Agora, se você vou fazer 10% do que ele faz, 30% do que ele faz, é a tua análise, é a tua responsabilidade sempre. Até porque apertar o botão, né, comprar ou vender, são decisões que você toma. O objetivo do Salim é te passar informações que te ajudem a fazer o trade. Mas, da mesma forma que o Salim desenvolveu um método pegando dicas de mais de 30 traders que eu estudei, e eu estou falando 30 aqui por baixo, eu fui adequando, pegando informação aqui, pegando outra ali, e eu nunca estava satisfeito com o meu método, porque eu sempre achava que tinha um resíduo de falhas ali que poderia comprometer o meu trade. Porque por mais que você tenha um gerenciamento, se você sempre está usando esse gerenciamento no stop, né? Então, ou você tem uma sequência de ganhos legais e depois você tem uma sequência de perdas dentro de um operacional. Então, algo precisa ser melhorado. Então, eu fui melhorando até chegar no que eu acho, no que eu acredito que é um método vencedor. Pelo menos tem sido vencedor para mim já há mais de um ano. Né? Então, por isso que eu comecei por isso que eu abri o canal. Porque eu já tinha base real para poder passar para vocês, para poder passar para o meu aluno. Né? Eu tenho como fazer uma análise do dia anterior, apresentar essa análise e a gente vê que essa análise foi vencedora. E a partir da análise, eu tenho todo um sistema operacional para poder fazer os meus trades e ser vencedor nesses trades. E muito disso já está aqui escrachado no canal aí para vocês, de graça, sem cobrar nada. É só o puro compartilhamento mesmo de experiência, de informações e de algo que vem dando certo para mim aí há mais de um ano. Mas galera, é isso aí. Eu vou finalizar hoje, porque aqui nesse momento eu quis fazer só uma análise do que o mercado fez na sexta-feira, tá? Quero te pedir para você deixar o like aí, deixa o seu like, se inscreva no canal. Nós temos uma meta de atingir 100 inscritos e nós tivemos já um crescimento da semana passada para essa. Eu quero que você nesse domingo me ajude a crescer com esse canal, divulgue, fale para outras pessoas, ou simplesmente se inscreva, aperte o sininho das notificações, deixe seu comentário, o que você achou. Se você acompanhou a gente a semana inteira, o que você achou? Se você teve resultados, fala aqui para a gente, tá? Eu preciso saber, eu preciso ter o seu feedback para melhorar ainda mais
e saber o que eu posso fazer de melhor no canal para poder entregar para vocês. Galera, muito obrigado por tudo, muito obrigado se você já se inscreveu, se você deixou o like, se você assistiu, muito obrigado se você deixou seu comentário, muito obrigado se você simplesmente entrou aqui e nos visitou. Do fundo do coração de Salim Salomão, que Deus abençoe a todos.